Manhãs do Esporte, eis que chegamos a mais um dia 1º de maio. E eu tenho certeza que você se lembra o que fazia há exatos 30 anos. Porque há 30 anos o Brasil e o mundo perderam o herói, o piloto, o homem Ayrton Senna. E a gente tem a honra, em nosso programa especial Em Cena, de reunir figuras muito importantes da história da Fórmula 1, da história de Ayrton Senna, para a gente relembrar grandes histórias. E eu tenho certeza, embora não combine, que o programa de hoje vai ser uma celebração ao homem Ayrton, ao mito Senna. Estamos reunindo Adriane Galisteu, Geraldo Rodrigues e Christian Fittipaldi. Antes de perguntar do Senna, eu quero saber, há um bom tempo vocês não se viam, né? Estavam sempre nos paddocks. Pois e é. Agora aqui na ESPN, o que é uma honra pra gente. Eu caí pra trás, porque continua lindo. Quero te dizer que você continua lindo, Cris. Ele sempre arrasava os corações das mulheres. Continua lindo e eu não vi há 29 anos. A última vez foi na TV Cultura no... Roda Viva. Roda Viva. Exatamente. Olha quanto tempo. 29 anos. O G eu cruzo mais. É, porque vocês compartilham uma paixão, né? É o Palmeiras. Estamos sempre lá no Verdão. Rola o jogo e eu consigo estar lá, ele está lá também. Adriane, a palavra celebrar, celebração, que pode ter gritado no ouvido de alguns dos nossos telespectadores, combina num dia de hoje? Combina. Eu acho que a gente tem a primeira obrigação de manter a imagem dele viva e contar quem ele era fora das pistas. Porque ele nas pistas todo mundo acompanhava, via aquele cara focado, tricampeão, um homem sério muitas vezes. Mas ele fora das pistas, ele era melhor ainda, se é que é possível. Aqui eles não me deixam mentir, ele era divertido, ele era briguento, ele era bravo, ciumento. Ciumento, né? Mas ele era muito diferente daquele cara que todo mundo acompanhava pela televisão. Então ele tinha uma simplicidade incrível e eu acho que a gente tem que mostrar e contar e tem a obrigação de manter a imagem de um cara que levantou a bandeira do Brasil e dava tanto orgulho para os brasileiros, viva para sempre. Eu tenho um filho de 13 anos que eu fui a primeira a contar a minha história pro meu filho. Ainda as pessoas falam, mas você ainda posta, porque eu posto o aniversário dele, que foi agora 21 de março, posto o 1º de maio, de vez em quando posto uns TBTs, tenho fotos lindas do lado dele e as pessoas me questionam, principalmente na rede social. Bom, mas seu marido, seu filho, eu falo, como assim? Não tem um que não era fã. E assim, para estar comigo, conhece muito bem minha história. E eu fiz questão e faço questão de contar quem ele era. O Vitória e a geração do Vitório e dos mais novos precisam saber quem foi esse piloto genial, quem foi esse homem incrível que tinha essa responsabilidade de fazer o Brasil sorrir todos os domingos. Ele ganhando ou não, o Brasil parava para assistir e acompanhar a carreira do Ayrton. Eu acho até importante, antes da gente começar a falar muito sobre o Ayrton, contextualizar para esse público jovem que a Adriane menciona através do filho. Eu também tenho 2, 10 e 6, o Christian tem uma menina de 14. Eu tenho certeza que a gente, em algum momento de reunião, olha, deixa eu te contar. Claro. Sabe esse cara que é nome de estrada e rua em tudo que é lugar? Senta aqui que eu vou te contar. Exato. Deixa eu te contar essa história. Eu acho que é importante contextualizar para esse público jovem as figuras que aqui estão, porque muita gente conhece o Christian, mas especificamente em relação ao Senna, o Christian correu na Fórmula 1 em 92 e até 94, faz parte de um grande clã das pistas que é a família Fittipaldi, então conhecia até o Senna antes de ser piloto de Fórmula 1, e ele é o único piloto brasileiro que participa daquela corrida 1º de maio, até porque o Rubens Barrichello se acidenta na sexta-feira. Aliás, e o Geraldo Rodrigues, horrível que exato, ele teve, terrível, que começa aquele fim de semana trágico da história da Fórmula 1. E o Geraldo Rodrigues, grande empresário de pilotos da Fórmula 1, de pilotos brasileiros da Fórmula 1, alguns internacionais, mas teve, acho que no Rubens Barrichello, o primeiro grande agenciado, né? Dúvida. Então, estavam todos juntos. Como era esse clã brasileiro nos anos 92, 93, 94? Era um grupo unido. O Senna, como era já esse mito, já estava, digamos, num pedestal distante, até para um piloto que vinha de uma família como o Fittipaldi. Você conviveu com ele em briefs. O Senna era o Darth Vader do paddock, sabe? Aquele que todo mundo tinha medo, tá vindo o cara. O Senna tá vindo, ele marchava, ele não andava. Como era o Ayrton Senna, Cristiano? Eu acho que o Ayrton, quando ele estava no paddock em público, tinham mais pessoas em volta e até mesmo pessoas que não conheciam ele tão bem. Ele era mais ou menos aquilo que a Adriana tinha mencionado, a figura Ayrton dentro da pista. À medida que
você ia ficando sozinho com ele, tipo, ele ia mudando. Parece que ia mudando a cor do capacete dele, inclusive. Ele ia se alterando e ele ia passando do piloto Ayrton, do grande profissional que todos nós conhecemos, pro ser humano Ayrton. Então é claro que tinha uma brincadeira, tinha, sei lá, algum momento engraçado, mas era muito rápido, era muito pouco tempo, porque eu lembro de umas cenas de vocês, às vezes no Cuidado que você vai falar, hein? Umas coisas que ele às vezes chamava eles antes da corrida. Eu lembro, lá no motorhome para trocar uma ideia, para ter uma reuniãozinha, tinha uma coisa de mapa de pista. Eu lembro muito disso. O Ayrton tinha muito amor pelos dois. Pro Christian Rubens. Rubinho. Ele tinha uma coisa meio de, sabe, eram os meninos dele, assim. Padrinho. Era uma coisa muito legal. Não, e eram dois estágios de carreira completamente diferentes. Então, ninguém ameaçava ninguém em nenhum momento, porque ele estava no auge da carreira dele. Ele estava com 33 anos e eu e o Rubinho, a gente estava entrando na Fórmula 1. E as palavras que eu sempre vou lembrar saindo da boca dele era: qualquer coisa que você precisar, você vem falar comigo. Ô Cris, eu não sei se você sentia a mesma coisa, mas eu tive a oportunidade de falar isso com o Rubinho algumas vezes, porque era o que eu sentia. O Ayrton, eu chegava para falar com ele, além de ser uma pessoa que ajudava, um amigo, era meu ídolo. Então, meu coração batia mais forte, sabe? Mesmo sendo o Ayrton que era amigo, você chegava para falar com ele e ficava nervoso. O Rubinho falava para mim é igual. Quando eu vou falar com ele, eu não consigo ficar normal. Eu tô sempre nervoso. Então, acho que tinha também um pouco dessa história de ser o amigo, mas continuar sendo o ídolo. Eu lembro que na primeira corrida da África do Sul, o Rubinho começou a ter amortecer a perna, né? Por causa da posição que caiu no carro. E aí eu passei, o Ayrton falou: tá tudo bem? Eu falei: pô, ele tava falando que a perna tá amortecendo. Fala para ele vir falar comigo, tem que mudar o cinto de lugar. Foi batata, mudou o cinto, um buraco de lugar, porque o cinto estava... Então, assim, eu acho que tinha um pouco dessa mistura do amigo, mas meio o ídolo, assim, sabe? E ele pegava um pouco no pé do Rubinho para o Rubinho emagrecer. Pegava. Porque ele toda hora falava isso pro Rubinho, porque achava que ele tinha que ser um pouco menor de quadril por causa do cockpit, uma coisa de peso. Eu lembro dele falando pro Rubinho: Rubinho, não, tô aqui, tô de dieta. E o Rubinho fazia uma dieta, o Rubinho também super disciplinado e fazia lá a dieta, mas eu lembro que tinha essa relação do peso com o Rubinho. Essa história que o Geraldo trouxe desse, não é endeusamento, mas essa formalidade, uma figura que impõe, essas grandes figuras impõem isso. No seu caso, Adriane, que se relacionou com ele, isso foi rompido direto ou levou um tempo para você olhar como Ayrton e não como Senna? Não, levou um tempo, assim. Primeiro porque minha avó era muito fã dele. Então, eu, em função da minha avó, comecei a entender um pouco de Fórmula 1. Minha avó sempre gostou de futebol e Fórmula 1, mas ela era muito fã dele. Mais do que minha mãe, mais do que meu pai. Engraçado, minha avó era louca por ele. E aí, quando eu conheço ele, eu nunca imaginei que era comigo. Então, inclusive, eu conto isso no livro e conto isso para as pessoas, que ele tinha um grande amigo, que é amigo nosso também, que é o Dr. Antônio Carlos de Almeida Braga, que não está mais aqui, mas foi um cara que representou um pai para o Ayrton durante muitos anos, né? E o Braga veio conversar comigo, eu estava segurando o guarda-chuva com mais um monte de menina. E o Braga veio falar comigo. Que o Ayrton queria conversar comigo. E eu falava: até parece. Mas nunca. E mesmo junto lá com ele, o Ayrton era muito tímido também. Ele era muito tímido. Então ele tinha muita dificuldade de começar uma conversa. Então, só para você ter uma ideia, a gente conversou umas horas, assim, 3 horas num dia. Ele me levou para jantar, não aconteceu nada, tá? Nada, era só uma conversa. 3 horas num dia, depois a gente foi jantar, conversamos no outro dia e não aconteceu nada. Você lembra onde ele te levou para jantar? Eu me lembro onde ele me levou para jantar. Aqui em São Paulo tinha um restaurante que ele adorava. Pizzaria Cristal, de domingo para toda... Cristal, e na Augusta tinha um outro lugar também. Era um lugar, chamava Tomato, era um lugar na Augusta. Na Augusta. Era um restaurante na Augusta. Mas a gente conversava, e eu pensava: meu Deus do céu, esse homem pode ter a mulher que ele quiser. Isso ficou na minha cabeça durante muito tempo. Sim. Até ele me pedir em namoro formalmente, porque ele tinha uma formalidade. O Ayrton era um cara formal, apesar dele ter
pouco juízo, às vezes, nas brincadeiras. Ele com o Berger, por exemplo, faziam brincadeiras, você sabe bem o que eu estou dizendo. Bem pesadas. Bem pesadas. Sim. Ele gostava de brincar, ele era esse cara que era divertido, mas ele era formal. Então, ele me pede em namoro, fala com a minha mãe, vai na minha casa, mas até esse dia, eu falava, não é possível. Não, tem alguma coisa errada. Não é possível. E eu falava isso pra ele, eu falava, deixa eu te falar, eu tô ferrada, eu moro ali na Lapa, não tenho um pau pra dar num gato, tenho 1000 problemas na minha família, deixa eu logo te contar que não é uma maravilha, é um negócio esquisito, presta bem atenção. E ele, acho que até por causa disso, a gente acabou criando uma intimidade fora do normal, porque como você mesmo disse, muita gente não era 100% natural na frente dele. Imagina. E eu tinha 19 anos. Por mais que eu quisesse ser formal, eu não conseguia ser. Eu não sou uma mulher formal até hoje, não era de jeito nenhum. Então a minha simplicidade, esse meu jeito todo atrapalhado, não falava nem hambúrguer na época, lembra? Eu tentava me virar, falava com todo mundo tudo errado, dava meu jeito. E acho que isso também trouxe uma coisa muito diferente para a vida dele, porque ele não estava acostumado. Uma mulher que tratasse ele normal, que falava umas besteiras, que dava um monte de fora, que ele tinha que cuidar, que gostava de ir num junk food, por exemplo, ele não ia, eu carregava ele para o McDonald's, lembra disso? Nos lugares, a Betise, que era assessora dele, falava, cara, você está em Londres, você está indo para o McDonald's com ele, você é muito louca. E ele ia, e ele se divertia, sabe? Então, acho que tem esse lado que as pessoas nem imaginam, mas que eu conseguia carregar, então eu desfiz o mito mais rapidamente. Eu achei legal essa resposta, porque ela abriu várias casinhas pra gente. Aqui, então eu vou começar com o Ayrton Senna quinta série. Quinta série. Esse Berger, que eu já entrevistei o Berger algumas vezes, e ele contava uma do contrato, jogando pelo helicóptero e tudo mais. Eu queria que vocês trouxessem um pouco do Ayrton Senna quinta série, que não é só essa figura formal, não é só o instinto predador ali de pista, esse cara que muita gente talvez não imagine. Eu acho que é melhor. Acho que foi na Austrália, né? Na Austrália, a melhor história da Austrália. A gente foi jantar, tava eu, Rubinho, Geraldo, Adriane, você tava. Daí acho que começou uma brincadeira durante o jantar. Na ida, eles começaram, o Christian e o Rubinho, carro alugado, um brincar com o outro, fecha aqui, engata a ré pra fazer... E o Ayrton só, né? Aquele jeito dele, como a Adriane falou. Pra ficar claro, o carro alugado de locadora mesmo, carro de rua. Carro de rua. Naquela época a Fórmula 1 era muito... Isso muito é Adelaide? Era gostoso. Ou é Melbourne? Como? Adelaide. Adelaide. Aí fomos no restaurante, jantamos e assim, ele não entrou na brincadeira. Aí os carros estavam parados. O carro parado aqui, do Rubinho, o do Christian, e o carro dele estava aqui. Ele pegou, bom, tchau, vai embora. Ele andou um pouquinho pra frente, engatou uma ré, veio, bum, bateu no carro, continuou acelerando, bum, bateu outro carro, encostou 2 carros na parede, tchau, vai embora. Ou seja, ele falou, eu não entendo a brincadeira, porque quando eu entro é pra arregaçar. A gente ficou assim... Porra, que porra é essa? Tipo, tchau como maior naturalidade. Eu vou embora. O peixe na mala do Berger, ele contou isso pra você? Não, essa não. O Berger foi passar um final de semana em Angra. Na época o Berger namorava uma portuguesa, a Ana. E era o tempo inteiro um sacaneando o outro, e eu tinha pavor disso, porque assim, era uma coisa... Sem limite. Isso, vamos bater o carro, enfiar o carro lá era uma coisa assim, que eu falava, não é possível, não é esse tipo de brincadeira. Então eu morria de medo, porque o Berger também fazia umas brincadeiras estranhas, e eles passaram um final de semana se sacaneando. E o Ayrton mais quieto, e eu falava, para, porque senão não vai ter limite. E era uma coisa assim, um joga a roupa do outro na piscina. Quando eu vejo isso acontecer no Big Brother, na Fazenda, eu acho super normal. Porque eu falo, gente, isso daí, essa brincadeira já rolava há muito tempo. E eu via isso de perto. Mas tinha uma coisa que o Ayrton, ele ia além na brincadeira. Então, no dia dele ir embora com a Ana... Ele manda trazer um peixe, ele pede pro caseiro trazer um peixe deste tamanho, e ele põe um na mala da Ana, que não tinha nada a ver com isso, e um na mala do Berger, sem eles verem, fecha a mala e os caras vão embora. Despacham a mala. Tá bom? Ele mandou botar um peixe desse tamanho. Imagina 12 horas depois. Dela e dele. Eu não queria acreditar, porque eu falava, eu preciso contar pra ela, eu vou ligar pra ela, porque assim, eu ficava com pena dela, porque ele, tudo bem, mas por que ela? Não. E aí, o mais louco, eles vão embora. Eles comentam alguma coisa? Sim.
Nada. Porque vai ter troco. Vai ter troco, entende? Então, Mas assim, então eles só abriram a mala quando chegaram na Europa. Só quando chegaram Imagina na a Europa. mala. Quer dizer, lixo, não né? é 12, Imagina né? pra um É tecão 20 de horas peixe. depois, né? 20 horas de voo. Então, assim, e o Berger nunca comentou sobre esse peixe. Porque ele anotou no bloquinho. Falei pra ele, ele não vai dar esse recibo, ele não deu esse recibo, agora você se prepara, porque eu não sei, ele vai arrancar a hélice do seu helicóptero, alguma coisa muito grave vai acontecer com você, porque ele era nesse nível. Como que era com o Ron Dennis? Tinha esse lado quinta série com o Ron Dennis? Porque o Ron Dennis é uma figura, assim, bem também intimidadora. Ali era mais formal? Você conhece bem o Ron Dennis, Geraldo? Sim. O Ron Dennis não era uma pessoa que dava muita abertura, ele sempre era uma pessoa um pouco distante, né? Mas com o Ayrton, ele tentava se aproximar do Ayrton, porque era importante ele ser amigo e manter o cara perto dele. Mas ele não era um cara que dava chance para você brincar. Eu não sei se a Adri concorda, mas ele tentava às vezes se aproximar do Ayrton, e o Ayrton sempre... A gente nunca jantou junto, por exemplo, fora das pistas. Era só ali no motorhome, era uma convivência de boxe ali. Ele tinha uma relação mais próxima com o Ed Jordan, você acredita? Ele se dava com o Ed Jordan. Eu lembro do Ed Jordan, quando o Ed Jordan, uma das vezes que ele veio pro Brasil, o Ayrton deu carona pro Ed para vir pro aeroporto, porque ele queria conversar, porque ele gostava da pessoa. Ed, é verdade, ele gostava do Ed Jordan. Então, é difícil ter amigo na pista, todos os pilotos dizem isso, mas além do Berger, ele tinha alguém com mais relação? O Boutsen, né? O Thierry Boutsen era, eu acho que é... Mas o Berger era mais amigão dele, quem mais? Uma época também eu lembro do Maurício sendo relativamente próximo. O Maurício Bujalmin também. Mas amigo mais, assim, acho que os meninos era quem ele mais falava, eram os brasileiros, né? Era a turma que ele mais... E o Berger, eu não me lembro muito mais da pista. Eu lembro, assim, dessa relação que ele chamava o Boutsen de Boitola e ele... Era sempre assim, era sempre nos apelidos, mas... É que o Boutsen também já estava parando na época... que a gente começou. Eu peguei Boutsen, por exemplo. Eu peguei o finalzinho já da relação, porque também é uma vida que não dava para manter muito, porque eles não tinham tempo para nada. Sim. E eu falava para todo mundo isso, eu falava, vocês acham que os pilotos conhecem tudo, conhecem o mundo inteiro? A vida de piloto é pista, hotel, hotel-pista, pista-hotel, é treino. Para conseguir puxar uma saidinha, olha, é difícil. Ele era um cara que não se permitia, por exemplo, tirar férias, estava sempre ali, mesmo quando eu falava, mas mesmo do seu tamanho, precisa treinar tanto, precisa ir tanto na pista. Eu achava estranho até, porque a gente imagina que quanto maior, menos treino, só que não, tá provado que não, né? Então, por isso que ele era quem ele era. Então, ele era o cara que deitava embaixo do carro com o mecânico. Eu lembro que uma vez a gente estava em Spa e ele tinha feito a pole, ou se não era a pole, era a primeira fila, e quando a gente chegou no hotel à noite, fomos jantar, a gente ia sempre comer num lugar que tinha um monte de batata frita, porque na Bélgica batata frita com maionese. Sim, o Hit. É o Hit. É o pão de queijo deles. Aí eu sei que quando a gente entrou no quarto, o Rubinho falou, puta, eu deixei minha mochila lá na pista, e eu precisava pegar o mapa, queria dar uma olhada. Eu falei, não, eu vou lá, era perto, até eu vou lá pegar. Isso já era umas 9h30 da noite. Aí eu fui, voltei pra pista, quando eu tô passando pelo motorhome, abre a porta, o Ayrton saindo. De macacão ainda. 9h30 da noite. O cara já tava primeira fila. Então, assim, para ele nunca estava bom. Ele sempre achava que ele tinha que ainda melhorar um pouquinho mais, sabe? Ele contra ele mesmo, às vezes, sabe? Era assim, acertando. Exagerado às vezes, sabe? Eu falo que isso também é uma característica do signo. O ariano é exagerado em tudo que faz. E ele, por exemplo, o segundo lugar, era o primeiro perdedor para ele. Ele odiava ficar em segundo lugar. Eu acho que ele preferia rodar, bater do que ficar em segundo lugar. Eu achava o segundo lugar sensacional. Tá lá, tá no pódio. Segundo, terceiro lugar, maravilhoso. Para ele não era maravilhoso. Então, era um bico, quando ficava em segundo lugar ou terceiro lugar, era um mau humor que durava tipo 24 horas depois da corrida, assim, não era uma coisa que passava. E ficava mal-humorado de ficar em segundo lugar. Eu acho interessante a gente ter desembocado nessa conversa, porque a gente vai receber um convidado aqui, que eu trabalhei muitos anos na Rádio Jovem Pan com ele, grande narrador, que cobriu os 3 títulos do Senna, cobriu também de Nelson Piquet, entrevistou o Christian várias vezes e também trabalhou com ele na PAN, conhece Geraldo, conhece a Adriane, que é o Nilson César. Nilson, é um prazer tê-lo aqui conosco na ESPN, uma honra muito grande. E eu gosto sempre dos depoimentos do Nilson em relação ao Senna, porque o Nilson é muito fã do piloto, mas ele sempre também fazia relatos do homem.
assim, da dificuldade que às vezes era entrevistar, assim, sem só o endeusamento, que eu acho que isso inclusive faz bem ao Senna, né? Além de ser um... E eu lembro a Adriane estava pontuando essa tensão do Ayrton, que quando ele ficava tenso, e você sempre disse isso, Ayrton Senna era uma figura às vezes que você percebia o ambiente diferente, e até dizendo que a Adriane foi muito positiva em dar às vezes ok, relax, be happy também. Vamos tirar umas férias aqui, relaxa um pouquinho. É isso ou não é, Nilson? Um grande abraço pra você, é um prazer tê-lo conosco. Nossa, eu tô voltando 30 anos no tempo, hein? Tô ficando velho. A única que não envelhece aí é a Adriane. Ah, sei. Tô vendo o Geraldo, tô vendo o Christian. O Christian era o galã, rapaz. Não teve um piloto mais bonito na história da Fórmula 1 do que o Christian Fittipaldi. O mais bonito da história. Nunca vi um piloto tão bonito como o Christian Fittipaldi. Ele andava, as mulheres desmaiavam do lado. Se fizer um concurso, qual foi o mais bonito da história, eu voto no Christian Fittipaldi como o mais bonito da história, indiscutivelmente. Mas ele ganha mais um título, hein, Nilson? Ele ganha do mais bronco também. Tem os dois, né? Mais bonito e mais Geraldo, bronco. eu tô com saudade. O Geraldo me segue no Instagram, eu tô com saudade do Geraldo. Faz muito tempo que eu não vejo também. Olha... O Ayrton, utopicamente, é uma questão utópica. Utopicamente, se você botar 20 carros no grid, todos os carros absolutamente iguais, dos melhores pilotos do mundo de todos os tempos, o Ayrton sempre vai ser meio segundo mais rápido do que o segundo colocado. Isso pode ter certeza. Soma os melhores da história, o Ayrton tem meio segundo à frente do segundo colocado. Porque ele é tudo isso que vocês estavam falando, eu estava acompanhando aqui. 9h30 da noite eu já vi várias vezes isso, viu, Geraldo? Várias vezes isso. Porque eu esperava o pessoal de jornal ir embora também. Quantas vezes o Ayrton era o último a sair de autódromo, sabe? Porque é um perfeccionista. Um cara que não estava satisfeito nunca, um cara que odiava o segundo lugar, como disse a Adriane Galisteu, é verdade. Então tudo isso é verdade. E foi uma pena que morreu tão precocemente, com 34 anos, porque eu acho que ele conseguiria 2, 3 títulos a mais na sua carreira, indiscutivelmente. Então foi um privilégio muito grande acompanhar aquele que depois do Pelé, na minha opinião, é o maior esportista brasileiro de todos os tempos. Sobre essa tensão, esse lado carregado, isso era fácil de ler? Assim, ler o que eu digo assim, hoje não é dia. Hoje não falo nem bom dia. Falo bonjour pra fingir até que nem brasileiro eu sou, Christian. Dava pra ver no briefing, hoje o bicho veio pra briga. Ou era imprevisível? Eu acho que a melhor pessoa para responder essa tua pergunta está aqui sentada do meu lado, porque a convivência deles era praticamente 24 horas por dia juntos. No nosso caso, era mais uma convivência na pista, era mais uma convivência profissional. Então, eu acho que às vezes até rolava uma conversa, mesmo se ele estava tendo um dia ruim, porque ele não ia soltar os cachorros em cima da gente. A gente não tinha nada a ver com os problemas que estavam acontecendo com ele dentro da pista. Agora, no caso, a coitada da Adriana, às vezes ele soltava os cachorros em cima dela, porque é o ônus e o bônus de uma convivência íntima. Então, ela é a pessoa certa. Agora, com a gente... O Nilson que entrevistava... Então, o Nilson que entrevistava também... Os jornalistas sofriam bastante, porque quando ele estava virado, assim, bravo e daquele jeito, ele não gostava de dar entrevista. Mas mesmo assim, ele como atleta profissional, representando o Brasil, e o Nilson como profissional do outro lado, né, entrevistando o atleta, tinha que ter esse respeito mútuo entre os dois. Então, eu acho que tanto o Nilson sentia, mas não era tanto quanto ela. Eu e o Geraldo a gente sentia, mas também, de novo, não era tanto quanto ela. Sim. Eu conseguia ler ele. Desculpa só te interromper, mas eu conseguia ler, assim, quando chegava perto da corrida, eu já mudava. E ele mudava também. Ele mudava radicalmente, como você falou, na quinta-feira. Até quinta-feira ele era de um jeito, sexta diferente, sábado quase não conversava. Ele era calado, mudo. No sábado era muito difícil. Diga, Nilson. O Ayrton era um cara absolutamente focado e concentrado. Então o cara que fala, não, o Ayrton era um cara acessível, está mentindo. Principalmente para nós jornalistas. Mas tem uma explicação para essa coisa de não ser acessível.
sabe? Porque quando ele entrava para o trabalho dele, é a mesma coisa, é a mesma coisa que a gente, sabe? Quando você está absolutamente concentrado numa transmissão, o cara vai conversar com você, você não dá muito papo, não. E o Ayrton era o extremo do foco. Ele era extremamente focado, ele passava de todos os limites de um cara focado. Então, o cara era acessível, era um cara de sorriso fácil, nada disso, ele era um britânico. Então, hoje, e na época eu ficava muito puto, hein? Hoje, maduro, sabe? Com carteirinha de idoso, já com 62 anos de idade, é muito mais fácil entender as razões que o Ayrton assim procedia. O motivo que ele procedia dessa forma. Eu acho que isso é legal de ouvir a Adriane, porque qual foi a primeira corrida que você foi em loco namorando? Você lembra? Mônaco. Ele não tô dizendo bem, né? Começou bem. Mônaco 93. Mônaco Só isso. 93. É isso. Não vou falar uma cartilha, mas ele chegou a dar Adriane, nessa situação. Não. Ou não, você foi aprendendo na carne? Aprendendo na carne, fui aprendendo também ali, lidando com... Eu falei, eita, peraí, nossa, é bravo. Mas é assim, mas peraí, deixa eu entender como é que é isso. Aí tinha uma coisa também, que quando, depois da corrida, se ele não tivesse em primeiro lugar, se ele não ganhasse a corrida, ele jogava baralho, ele gostava de jogar baralho. Mas em silêncio. Você pode imaginar que você jogar baralho com o seu parceiro em silêncio? E aí não tinha fim o jogo. Não tinha fim. Que engraçado, não tem... Vamos conversar. Não, vamos jogar e focado naquilo, no jogo. Enquanto ele não ganhasse... Vamos jogar 3.000? Ele tinha que fazer 3.100. Ele não parava de jogar. Então eu demorei um pouco para entender isso também. Porque eu ganhava também. Eu gosto de jogar baralho, por acaso. Até eu perceber que eu tinha que parar de ganhar. Nunca mais. Não vou conseguir dormir. E assim era. Só descartava. 3.000, ganhou. Começa a falar, gente, 3 horas da manhã, não é possível. O homem não fala uma palavra. Ele tinha uma coisa silenciosa quando ele estava de mau humor, silencioso, muito silencioso. E eu ficava com mais silêncio ainda, porque eu sabia que era bravo. Então, assim, era cutucar onça com vara curta, era melhor esperar que também ia passar. E também quando passava, também isso é uma coisa legal de falar, ele guardava 0 mágoa. Virava a página rápido. Página rápido, e aí quando passava tava tudo maravilhoso. Já era esse cara da brincadeira, o brincalhão, o leve, já era, sabe, completamente diferente. Me lembro uma vez que ele falou assim, eu vou tirar um ano sabático. Eu ri, porque aí a gente já tinha bastante intimidade, nosso relacionamento já estava há mais tempo. Eu falei, mas nunca que você vai conseguir tirar um ano sabático. Imagina, vocês conhecem, sabe qual é a chance dele tirar um ano sabático? O cara não tirava férias de uma semana, vai tirar um ano sabático? Da onde ele tirou essa conversa? Eu falei, isso não vai dar certo, não vai dar certo. Isso já foi no final da vida dele, mas assim, curioso, porque ele não se permitia relaxar. Ele era viciado em adrenalina, viciado no foco. Quando a gente começou a namorar, eu achava uma loucura, porque ele tinha um horário assim, tipo, de fazer a barba. Ele ia fazer a barba. Mas por quê? Hoje não tem nada, estamos aqui. Lembra? A gente estava em Angra. O cara saía da praia e voltava barbeado. Eu falei, mas que coisa louca. Isso ainda não tinha muito essa intimidade, mas eu fui entendendo que ele era viciado nos hábitos, no foco. Isso eu fui tirando dele. Você pode ver, no final ele já estava barba por fazer, cabelo meio comprido. Ele muda, assim, fisicamente, porque eu comecei a trazer um pouco disso para ele falar, não precisa descer. Vai lá, tá bom, usa o seu foco então lá na corrida, mas quando você tá aqui, aproveita, relaxa, tira férias. Levei ele pro Tahiti, ele nunca tinha ido. Né? E tanto falar, pô, aproveita, tem uma semana, ao invés da gente voltar pro Brasil, vamos para um lugar que você nunca foi, que vai ser muito legal. Por isso que eu escutando as histórias, eu lamento muito ele ter morrido tão novo, fazendo aquilo que ele mais sabia fazer. Porque é assustador isso. Para mim, ele morreria de velhice. Porque ele era um cara muito saudável, além de tudo. Ele tinha hábitos muito saudáveis. Então ele não bebia, ele não fumava, não chegava nem perto de gente que também usava qualquer tipo de álcool, de cigarro. Ele tinha horror a qualquer coisa que tirasse ele de um hábito saudável. Então é curioso, porque você olha, eu sinto, além de sentir uma saudade enorme, além de sentir, eu sinto muita pena do que aconteceu, porque é um cara que tinha muito para dar e muito para realizar. Eu falo que ele morre sem realizar os 3 maiores sonhos dele, pelo menos dito por ele para mim. Talvez ele tivesse mais do que isso, mas ele tinha um sonho de correr na Ferrari, não realizou. Ele tinha um sonho de ter um filho, acho que não teve. Teve um bafafá que teve uma filha, não sei se é filha, não sei como é que ficou essa história, mas não acho que ele não exerceu a paternidade.
E um sonho de conhecer a Disney, quer dizer, coisa mais Ainda mais pra ele. óbvia do mundo, conhecer a Disney. Eu me lembro, eu menina, dura, imagino que eu queria conhecer a Disney. O que eu perturbava ele ainda mais para realizar esse sonho. Então, assim, eu ficava, vamos lá. Ele falava, não, é muita gente, não vou conseguir andar. Mas ele queria conhecer a Disney. Então, assim, ele morre sem realizar nenhum desses 3 sonhos. E eu trouxe isso para minha vida. Eu sou uma mulher que realiza os meus sonhos. Eu não fico só sonhando, eu dou um jeito de botar em prática. Se é possível, se é um sonho possível, eu coloco em prática, porque eu fiquei muito apavorada com essa história dessa puxada de tapete que a vida pode te dar em qualquer momento. Isso, o 1º de maio que te gerou isso? Assim, a situação... Sem a menor dúvida. Não era algo... Talvez você fosse assim, mas isso... Não, eu não era assim. Eu fiquei assim, depois dele. Porque eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Acho que nenhum de nós imaginou. Você perguntar pra mim, qual que é uma das coisas mais marcantes em você em relação ao Ayrton? É que nunca, em nenhum momento da minha vida, passou pela minha cabeça que ele fosse morrer num carro de corrida. Nunca. Eu sempre visualizei ele morrendo de uma morte natural, sei lá, com 90, 100, 80, aquilo que a média vive. Ele era invencível, era um super-herói, né? Tem umas pessoas que não podiam morrer, né? Tem umas pessoas que tinham que estar numa página, assim, tipo, imortal. Né? E de alguma forma, a gente está aqui para isso também, para deixar imortalizada a história dele. Exato. Né? Diga, Nilson. Não, eu queria só dar o testemunho, e eu tenho certeza disso que eu estou falando. A Adriane resgatou a alegria do viver pro Ayrton. Isso para mim ficou muito claro. Eu percebi que pós-Adriane, ele era um cara que tinha mais alegria do viver. Porque eu conheci um Ayrton desde a Lotus, a primeira Lotus preta, né, em 1986, muito fechado. Mal-humorado, sabe? Passando até uma espécie de mau humor para as pessoas que conviviam com ele ali. Pós-Adriane, era um outro homem. Era um homem que resgatou a alegria do viver. Então, isso é básico para a vida, né? Quando você não tem a alegria do viver, as coisas não fluem com a naturalidade e a espontaneidade que elas sempre deveriam fluir. E ela tem essa responsabilidade e esse mérito total, viu, Adriane? Obrigada, isso aí é uma verdade absoluta.